Fala galera, aqui do Matemática com Procópio, tranquilidade. Eu sou Rafael Procópio, seu professor de matemática aqui nesse curso incrível de raciocínio lógico. Essa aqui já é a aula 4, para resolvermos questõezinhas que eu mesmo criei aí, em relativas à aula passada, sobre negação de proposições simples. Vamos nessa para você exercitar. Como você sabe muito bem, a qualquer momento você pode pausar o vídeo, tentar você mesmo resolver, que agora eu venho com a explicação. É um vídeo tranquilo, muito fácil, muito simples, para você esquentar os tambores para as próximas aulas, onde nós mergulharemos um pouquinho mais sobre as proposições, os conectivos, como negar proposições compostas. Vai ser bem bacana, você não perde por esperar. Vai ser show de bola, eu garanto para você. Vamos nessa? Vamos resolver essas questões? Então vem comigo. Ora, aqui é o seguinte, a primeira questão, ele me dá assim, o seguinte contexto. Na verdade, como eu gosto muito de futebol, eu coloquei o Botafogo e o futebol em todas as questões. Sou botafoguense, dá licença. Então vamos lá. A negação dessa frase aqui, ó. O Botafogo ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo. É qual? Então a frase é tranquila de entender. O Botafogo ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo. Essa é a declarativa, essa é a frase afirmativa que eu consigo valorar em verdadeiro ou falso. E eu não quero saber se é verdadeiro ou falso. Eu só quero negar essa declarativa. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Na letra A ele fala assim: o Botafogo perdeu o jogo de futebol contra o Flamengo. E aí um monte de gente, eu tenho certeza, já marcaria de cara a letra A. Só que não, tá errado. Mas aí você vai falar assim: Procópio, como assim tá errado? Porque aqui diz que o Botafogo ganhou o jogo contra o Flamengo. Então a negação disso, a negação que o Botafogo ganhou o jogo, é que o Botafogo perdeu, certo? Não. Aí que tá. Num jogo de futebol, o jogo pode, a equipe pode ganhar, pode perder e pode empatar também, pessoal. Temos 3 opções ali. Então não é simplesmente perder o jogo. Então se o Botafogo ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo, a negação disso é que o Botafogo não ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo. Eu poderia dizer que o Botafogo perdeu ou empatou o jogo de futebol contra o Flamengo. Aí poderia estar mais correto. Agora, simplesmente dizer que perdeu, aí está errado. Não poderia pensar assim, não é a letra A. Vamos ver a letra B. O Botafogo empatou o jogo de futebol contra o Flamengo. Aqui ele só está dizendo que empatou. Então não pode ser, porque ele poderia ter perdido também, né? Então não contemplou todos os casos. Quando eu vou negar uma declarativa, eu preciso contemplar todos os casos possíveis. A gente viu isso na aula anterior. Então a letra A e a letra B não servem aqui pra gente. Na letra C é dito o seguinte, ó. É falso que o Botafogo ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo. Olha aí, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ele afirmou, ele colocou a frase toda de novo aqui, ó. Daqui para lá, para a direita, a frase é igualzinha, né? Ó. O Botafogo ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo. Só que no início ele atesta. É falso que o Botafogo ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo. E isso daqui é a mesma coisa que dizer que o Botafogo não ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo. Você concorda comigo? Eu estou simplesmente ali no início, ó, dizendo que é falsa aquela afirmativa, aquela frase declarativa. Se ela é falsa, logo aquilo ali contempla os casos que eu preciso, né? É falso que o Botafogo ganhou, ou seja, o Botafogo pode ter empatado ou pode ter perdido. Então eu tenho certeza que a resposta aqui, ó, seria a letra C. Letra C de caraca, compreendi, Procópio. É isso aí, mas vamos analisar a letra D também. O Botafogo ganhou o jogo de futebol contra o Vasco da Gama. Que tem muita gente assim, vou negar que o Botafogo ganhou do Flamengo, vou dizer que ele ganhou do Vasco. Tá errado, não posso pensar desse jeito aí, né, pessoal? Então é simplesmente você dizer, ó, o Botafogo não ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo, ou simplesmente dizer, é falso que o Botafogo ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo, ou não é verdade que o Botafogo ganhou o jogo de futebol contra o Flamengo. Assim eu já estou negando a frase toda e fica tranquilo pra gente. Resposta aqui da primeira questão, letra C. Acertou?
E aí, como é que foi aí do outro lado? Joga nos comentários aí se você está acertando, se você está entendendo, se está bacana o curso para vocês aí, beleza? E vamos agora para nossa segunda questão. Vamos lá? Baixar aqui, ó. Pimba! Segunda questão tá na tela. Vamos lá. A negação dessa frase aqui, ó. Nenhum jogador do Botafogo é da seleção brasileira de futebol. É qual? Então eu faço uma afirmativa, deixa eu só colocar o ponto aqui, ó, que eu esqueci do pontinho. A frase tem que terminar com um pontinho final. Então a frase é essa: nenhum jogador do Botafogo é da seleção brasileira de futebol. A gente tem que tomar cuidado com esse nenhum aqui também, né, pessoal? Ali eu estou quantificando, estou dizendo que nenhum jogador do Botafogo é da seleção brasileira, né? Como é que eu negaria isso daí? Vamos analisar as alternativas. Olha só, na letra A ele me diz o seguinte: ele trocou nenhum por algum. Olha só, algum jogador do Botafogo é da seleção brasileira de futebol. Faz sentido para você aí do outro lado? Será que poderia ser a letra A? Se eu estivesse no concurso público, eu colocaria um asteriscozinho aqui, ó, como tipo, poderia ser a letra A. Vamos analisar as outras e ver se tem alguma que consiga rivalizar com essa letra A, é ou não é? A gente tem que criar estratégias aí para resolver as questões, né? Vamos ver, algum jogador. Então, assim, tá dizendo que nenhum é da seleção brasileira. Se eu digo que algum é da seleção brasileira, eu já estou negando. Pelo menos um jogador do Botafogo é da seleção brasileira de futebol. Beleza? Então, olha só, a letra B diz o seguinte: todos os jogadores do Botafogo são da seleção brasileira de futebol. Aqui ele trocou nenhum por todos. Ora, Procópio, a negação de nenhum, o contrário disso, o oposto, é todos. Acontece uma coisa interessante aqui, pessoal. Porque se eu estou dizendo, a frase afirmativa ali é que nenhum jogador é da seleção brasileira, você concorda comigo que basta um ser? Se eu tenho um grupo de, sei lá, 23 jogadores, se um deles for da seleção brasileira, então já deixa de ser nenhum. Não preciso que todos sejam da seleção para negar aquilo ali, né? Lembre que eu tenho que contemplar todos os casos possíveis. Se eu digo que algum jogador do Botafogo é da seleção brasileira, se por acaso, uma situação muito hipotética, se por acaso todos os jogadores forem da seleção brasileira, então algum é. Você concorda comigo? A letra B, então, não consideraria, estaria errada. Vou colocar um tracinho aqui para dizer que ela está errada, para eu não considerá-la. Na letra C diz o seguinte: quase todos os jogadores do Botafogo são da seleção brasileira de futebol. Quase todos. Por que eu estou afirmando que quase todos são? Não precisa que quase todos sejam. Basta que um seja, como eu disse inicialmente. Então, o quase todos aqui está errado, não vou considerar. A letra C não vou considerar como possível candidata à resposta. E aqui na letra D está dizendo assim: nenhum jogador do Flamengo é da seleção brasileira de futebol. Então a pessoa negou aqui o Botafogo, né? Trocou o Botafogo por Flamengo. Também está errado, não posso pensar assim, né? Porque eu quero negar aquilo ali. Nenhum jogador do Botafogo é da seleção brasileira, basta que um seja. Então, a frase que está correta para a gente, ó, desconsiderando a letra D, também que está errada, a frase que está correta é a letra A. Algum jogador do Botafogo é da seleção brasileira de futebol. Eu poderia estar escrito aqui também: pelo menos um jogador do Botafogo é da seleção brasileira de futebol. Concorda comigo? Que aí eu estou garantindo que pelo menos um é. Poderia ser 2, 3, 4, todos, mas pelo menos um é. E aí eu estou negando aquela frase inicial ali e já contemplando todos os casos. A resposta aqui então seria letra A. Letra A de arrebentando nos concursos. Você aqui com o Procópio tá ligadaço nesse nosso curso sensacional, que eu tenho certeza merece o teu like, teu compartilhamento, chama a galera e vem com o Procópio, que o seu sucesso aqui é garantido, é para você mudar de vida. Vamos para a terceira e derradeira questão aqui desse nosso vídeo. É o seguinte, baixar aqui então, ó. Pimba!
Lembrando que nas aulas futuras nós vamos cair de cabeça aí nos conectivos, em proposições compostas. Nesse vídeo aqui eu estou apenas fazendo negação de proposições simples que nós vimos na aula anterior. Beleza, pessoal? Agora, em concurso público, normalmente é cobrada a negação de proposições compostas com conectivos lógicos, que nós vamos começar a aprender na próxima aula. Fica ligado aí, tenho certeza que você vai curtir bastante. Na terceira questão, é dito o seguinte, ó, a negação dessa frase aqui, o Botafogo não é campeão brasileiro de futebol. Novamente, tem que ter o pontinho ali, né? Pontinho. Então, o Botafogo não é campeão brasileiro de futebol. A negação disso é qual? Será que é letra A, B, C ou letra D? O que você acha aí do outro lado? Vamos analisar uma por uma aqui e a gente vai conversando aí nos comentários, né, pessoal? Olha só, a letra A diz o seguinte: o Botafogo sempre é campeão brasileiro de futebol. Repara que a frase original diz que o Botafogo não é. O Botafogo não é campeão brasileiro de futebol. Para quem entende de futebol, saca da história do futebol, sabe que o Botafogo já foi campeão brasileiro em 1995, numa final contra o Santos, né? Então, assim, para a gente negar isso, que o Botafogo não é campeão, é uma frase tranquila. Basta dizer o quê? Que o Botafogo é campeão brasileiro de futebol. Ali eu estou dizendo o Botafogo não é, a negação disso, o Botafogo é campeão brasileiro de futebol. Então tá certa a primeira aqui, ó, dizer que o Botafogo sempre é campeão brasileiro de futebol? Não, tá errado. Porque o sempre, né? O sempre aqui tá colocado de forma equivocada. Não poderia ser a letra A, logo eu dispenso a letra A. Não vai ser a letra A a resposta. Será que pode ser a letra B? O Botafogo é campeão brasileiro de futebol. Olha aí. Simplesmente retirou-se o não. Ó, o Botafogo não é campeão brasileiro de futebol. Sem o não, fica o Botafogo é campeão brasileiro de futebol. Estou fazendo uma afirmativa, né? Então, simplesmente tirei o não e ficou correta a negação, né? Então, ó, o Botafogo é campeão brasileiro de futebol. Tenho certeza que a resposta aqui vai ser a letra B de beleza. Compreendi a solução do Procópio, mas vamos analisar as outras alternativas aqui também para você ficar ligadaço, ó. Na letra C, a alternativa foi: o Botafogo é vice-campeão brasileiro de futebol. Então a pessoa meio que negou o campeão aqui, né? Colocou em vez de campeão, vice-campeão. E tirou o não também, né? Então o Botafogo é vice-campeão. Nada a ver. Nada a ver. Tá errada a letra C. Não poderia ser também a letra C a solução. E na letra D, o Botafogo nunca é campeão brasileiro de futebol. Então, se o sempre aqui em cima está colocado de forma errada, o nunca aqui embaixo é a mesma coisa, né? Está colocado de forma errada. Não poderia ser a letra D. O Botafogo nunca é campeão? Não, isso não é a negação do Botafogo não é campeão brasileiro de futebol, né? Então, a resposta certa, negando essa frase, o Botafogo é campeão brasileiro de futebol. Só poderia ser, então, de fato, a letra B. Tranquilidade, galera. Então, mais um videozinho aí para conta do nosso curso de raciocínio lógico-matemático dentro da lógica proposicional. Show de bola. Vamos na próxima aula falar de conectivos lógicos. Então a gente vai começar a falar de tabela verdade, do conectivo e, ou, Show de bola, muita coisa bacana para vocês não perdem por esperar. Dá o like, compartilha com todo mundo, chama a galera e vem com o Procópio que o seu sucesso é garantido. Esse curso aqui eu tô fazendo para você mudar de vida. E como sempre, galera, você aí não tá sozinho, eu tô sempre contigo. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.